Então, pessoal, já podemos aqui dividir esse trecho em duas partes, né? Primeira parte é a ideia do ensinamento através do canto, né? E aí temos o enunciado primeiro dessa metalinguagem, né? Desse valor metaliterário. Então, através do canto, as musas ensinam o canto. Depois ela vai dar a eles o quê? A fórmula, né? A constituição desse canto. Como é que esse canto se constrói? Através de um canto canto ficcional, né? De um elemento não verdadeiro, semelhante a fatos verdadeiros, que transformam esse canto em um canto plausível, né? Um canto verossímil, um canto aceito pelas pessoas. E dentro desse canto, elas legam revelações, caso queiram, né? Então, você tem o Widman e o Widman relacionando a esses polos opostos que se transitam, né? Que encontram pontos de interseção, né? E aí, por isso que a gente não pode dizer que as deusas mentem, né? Na verdade, elas contam não verdades para dar um grau de, como é que eu posso dizer, um grau de importância, um grau de veracidade às verdades ditas, né? Às verdades contadas. Lembrando que o mito, pessoal, como a gente já comentou em outras aulas, o mito tem um quê de verdade, né? Ele carrega uma verdade em si, em sua essência, mesmo que os fatos sejam elaborados, né? Mesmo que os fatos sejam ficcionais, a gente entende que ele carrega uma verdade. Logo, é isso que ela está querendo dizer aqui. Então, ela ensina ao poeta, a partir do canto, ela ensina ao poeta como se canta, né? E o que se canta, como se constrói, aí o princípio religioso e estilístico, né, do canto, como se constrói o canto e e o conteúdo desse canto, o valor divino desse canto, né? Então, pronto. Então, temos aí, né, o enunciado do ensinamento e o ensinamento em si. Depois, nós vamos para uma outra instância, né, que agora é a preparação do poeta. O poeta já sabe como deve fazer. Ele já foi ensinado, agora precisa passar por um ritual, e veja o valor ritualístico de tudo entre os gregos, né? Ele vai passar por um ritual que o prepara e o deixa pronto para esse cargo, né? Para essa posição que ele vai assumir socialmente. Então ele vai dizer, assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas, por cetro deram-me um ramo a um loureiro viçoso, colhendo-o admirável, e inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado. Olha só que interessante. O cetro, primeira coisa, pessoal, ele atribui aqui, dois elementos interessantes, né, que demarca o poder da palavra, que é o cetro, porque veja só, quando a gente for ler a Ilíada, vocês vão perceber, né? Isso é muito presente na Ilíada. Quando os heróis estão na ágora, na assembleia, eles, na hora de falar, no momento de falar, eles só têm direito da fala, do discurso, se eles estiverem com o cetro na mão. Então, o cetro é um elemento atributivo de Zeus para com os reis, os sacerdotes, os adivinhos, os poetas, para que eles tenham direito à fala. Então, esse cetro é o poder da palavra, né? É um elemento hierofânico, um elemento da manifestação divina que representa aí o poder da palavra. E aí, não é um cetro qualquer, né? É um cetro de um loureiro viçoso, né? O que um loureiro é uma árvore relacionada a Apolo, ao deus Apolo. E o deus Apolo é o deus de quê? O deus Apolo é um deus que tem, vamos dizer, uma vasta atribuição, né? Ele trabalha em várias partes, né? Nas obras a gente vê, ele é muito associado ao sol, tudo. Só que o ponto central de Apolo é a luminosidade. E ligada à luminosidade está a profecia. Então a gente tem aí o valor hierofânico do cetro, né? Então o poeta, ele não tem só o poder da palavra, mas ele tem o poder da palavra da profecia. Essa palavra que fala de futuro, essa palavra que apresenta futuros, né? E que fala do passado, porque o passado estabelece uma conexão com o presente e garante um futuro. Então, por isso que o poeta, em muitas das obras, é atribuída também à imagem de adivinho, porque ele tem esse poder, né? Esse poder sagrado, o poder da palavra pretérita e da palavra futura. Então, aí
a função de Apolo, né, da palavra, do poder da palavra em Apolo, passada para os aedos. Inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado. Olha só, a palavra inspiraram-me, aí no grego, é o segundo verso de baixo para cima, tá? Onde tem drepsastai, drepsasai, teeton, enepneusan, demoi auden. Então veja, auden é o canto, né, relacionado também a oidós e o aeiden lá em cima. O enepneusan. Olha só, pessoal, pneuomai é o verbo relacionado a respirar, tá? Respirar é o processo de respirar. Por isso que a gente tem pneumonia, né? Enfim, uma série de palavras que tem esse radical, pneu, porque dá essa ideia de tudo que é relativo ao processo da respiração, certo? E aí esse verbo pneuma, ele está associado a um pré-vérbio aí, o en, que na nossa língua é o en mesmo, a preposição em casa, no colégio, enfim, é o en, que traz a ideia de locativo, né? A ideia de processo. Se a gente for pensar em processo de ação, né, da ideia de movimento para dentro, o en. E aí, se a gente pensa o enelpneusan, né, com essas duas ideias, a gente entende o quê? Que a ideia de inspirar é bem interessante, porque é a ideia de respirar para dentro esse belo canto. Então, veja, quando o poeta, por isso que a gente chama a invocação só pelo formato, vamos dizer assim, geral, mas na verdade esse é o momento do evocar, né? Por quê? Quando o poeta inspira, né? Inspira, traz para dentro o canto, esse canto existe nele, então as musas passam a existir dentro do poeta. Muito interessante isso. Então, o canto divino existe dentro do poeta para que ele possa agora cleoime, né? Cleoime, gloriar, né? O futuro e o passado. A gente vê aí a relação entre esquecimento e memória, né? Esse valor aí da memória existindo dentro do canto, né? Da palavra cantada. Então, quando ele inspira, esse valor já está dentro dele, as musas já habitam dentro dele. Então, toda vez que o poeta agora quer invocar, né, quer chamar a musa, na verdade, ele vai evocar, ou seja, chamar de dentro para fora. Woko, né, que é chamar, e ex é a ideia, o movimento de dentro para fora, é a evocação. A gente atribui a ideia de invocação porque foi se estabelecida dessa forma, né, e a invocação é vista de um jeito, vamos dizer assim, tanto quanto cristão, né? Mas a verdade aqui é que o evocar é chamar de dentro de si. A musa habita dentro do poeta e o poeta a chama sempre que quiser, né? A chama sempre que estiver apto para o canto épico, apto para o momento do cantar. Por isso que a gente vai encontrar na Ilíada, né, na Odisseia, esse tom de ordenação. De ordem. Ordenação já parece que eu estou falando outra coisa. Então, um tom de ordem. O poeta ordena as musas, é até estranho. Como assim o poeta ordena as musas, né? Ordena as musas para que cante. Na verdade, essa ordenação é mais um chamamento, né? Essa ordenança, encontrei a palavra, ordenança, é mais esse chamamento. É como ele evoca a musa para fora e a musa sai por sua boca, por seus lábios, através do canto, né? Então é mais ou menos isso aqui, tá? Então vamos continuando. Continuou. Impeliram-me a enear os cedos venturosos sempre vivos. Então essa é a grande função do poeta. Enear os cedos venturosos sempre vivos, né? Enear os imortais, sobretudo Zeus. E a elas primeiro e por último cantar. Ou seja, ele estabeleceu aqui o formato da poesia épica. Antes de cantar sobre qualquer coisa divina, veja que é simbólico, né? Antes de cantar qualquer coisa divina, o poeta vai louvar, né, a Eiden, e a gente já tem aí no verso 34, no finalzinho do verso, a Eiden, que é exatamente esse cantar as musas primeiro, ou seja, vai ter que invocar, né, evocar no caso, né, trazer um louvor para a musa, no momento da evocação, antes de cantar qualquer coisa, antes de enear, himnei, né, que tem aqui no primeiro verso, qualquer coisa em relação aos imortais.
Então veja que esse trecho é muito interessante, porque esse trecho ele começa lá no primeiro verso, falando do Aeiden, né? O primeiro verso, no finalzinho do primeiro verso, ele termina com Aeiden, e no finalzinho do canto do verso 34, ele termina com Aeiden, né? Trazendo aí uma noção de, vamos dizer assim, uma noção de eternização, né? Tem o Genos Aien Eunton, que são os venturosos sempre vivos, né? E aí os imortais, e o canto sempre, né? Aien Aeiden, que é exatamente esse canto sempre, esse canto eternizado, que é o canto dos poetas épicos. Aí ele vai falar, né? O verso 35 é o verso que a gente chama normalmente nessa construção de pergunta retórica. Ele vai dizer, mas por que me vem isto de cavalo e de pedra? É bem estranho esse verso, mas é quase como se dissesse assim, mas por que me vem isto como função? Mas por que a mim é dado esse trabalho? Né? Uma pergunta retórica, a gente não sabe se ele está lançando essa pergunta ao ouvinte ou às musas. Né? Na verdade, parece uma pergunta a si mesmo. Né? Parece uma questão interior do poeta. A ideia da função, do trabalho, né? E Hesíodo valorizava muito essa coisa do trabalho. Né? Então, aí fechamos esse trecho, tá? Que eu costumo dizer que é o trecho sobre... todo o proêmio é assim, mas esse trecho é o foco da metalinguagem, né? Como poeta, como se estabelece o estatuto do poeta, o lugar do poeta dentro da sociedade, né? O estatuto do poema, a construção do poema, a construção do canto épico e da poética, né? A finalidade desse canto, que é exatamente essa formulação, né, em que as musas são cantadas em primeiro e em último lugar, e o conteúdo é exatamente o ser dos venturosos sempre vivos, os imortais, certo? Então aí a gente fechou essa ideia central e fechamos o trecho a que mais nos interessava. Eu vou deixar os trechos em grego para vocês, certo? E vou dar continuidade em outro vídeo nas demais partes, ok?